Estamos aqui hoje com mais um episódio do Encantos e Encontros, hoje com uma convidada querida, especial, que é a Cristina Faleiros, e ela vai contar para a gente um pouco sobre a parte de livros, que ela participa de vários clubes dos livros. Ela é pediatra neonatal, tem um hobby muito legal, que adora show de rock, e lê muito. Adora viajar, fala espanhol, inglês e tem uma bagagem muito grande dessa parte artística. Cris, é um prazer ter você aqui com a gente e vamos saber a sua história sobre o Clube dos Livros, né? Como tudo começou, amiga? Bom dia, Rita. O Clube do Livro, assim, eu sempre fui uma leitora bem voraz, assim, desde criança, sempre gostei muito de ler, né, mas sempre foi uma coisa mais solitária, né. Aí, há alguns anos, eu entrei numa assinatura, né, no Clube da TEG, e aí o pessoal promovia encontros aqui em Ribeirão, e aí eu resolvi experimentar, né, e participei da primeira vez, acho que foi um pouco antes da pandemia, em 2018, né? E aí eu achei muito interessante, né? Ter a visão de outras pessoas, né? Conversar sobre os livros, porque muitas vezes eu lia, não tinha com quem conversar, né? Tinha gostado do livro, não tinha com quem conversar. E aí comecei a participar desse clube, que até hoje eu participo, né? É um grupo muito legal, são pessoas assim muito de profissões variadas, né? E todo mundo tem uma paixão em comum, que são os livros, né? Que legal! E a partir dessa primeira você desenvolveu em outros. Aí foi participar de clubes online também. Que legal! Então, sempre que eu fico sabendo, assim, se eu tenho, muitas vezes eu tenho um livro lá guardado, não li ainda, é uma oportunidade, né? Que também compro bastante e a velocidade de leitura não consegue acompanhar, né? E é inacreditável a biblioteca que a Cris tem na casa dela. É incrível, é muito legal. Cris, conta pra gente qual foi o último livro ou filme que você viu ou leu e o que você achou dele. O último livro que eu li, que foi para um clube também, que a gente discutiu ontem, né? Foi um livro que eu já tinha lido, né? Do Emmanuel Carrère, o romance russo. E a primeira vez que eu li há 8 anos atrás, não tinha gostado muito, né? Aí o pessoal escolheu esse livro e eu estava até meio em dúvida se eu ia reler, porque eu não tinha gostado, e resolvi dar mais uma chance, principalmente porque eu tinha lido um livro dele, que ele é mais novo, né? Que ele lançou há uns anos agora, e tinha gostado bastante, né? E esse é um tipo de leitura mais que tem aparecido mais agora, que é a autoficção, né? Ai, que legal! E ele fala bastante do problema que ele descobriu que ele tinha, um problema psiquiátrico, né? Uma bipolaridade, né? Nesse livro do yoga? Livro do yoga, né? Que interessante! Que ele chegou à conclusão do diagnóstico, ele já tinha tido alguns episódios depressivos, né? Olha que interessante! E aí eu resolvi ler o outro novamente. Eu gostei porque ficou mais claro para mim nesse romance aqui, né, que também é autoficção, algumas particularidades do comportamento dele, né, que quando ele não sabia ainda que ele era bipolar, né, ele ainda tinha essa visão. Esse livro ficou mais claro e eu acabei gostando mais. Então, assim, às vezes a gente lê um livro uma vez e depois você às vezes não gosta ou gosta muito, a segunda leitura pode dar uma bem isso, diferente. Exatamente. Né? Quando você lê pela segunda vez, a maturidade, eu acho que a experiência de vida é completamente diferente do que você leu a primeira e acaba tendo outra interpretação. Muito legal. E o filme que nós assistimos, né, foi muito interessante, porque nós adoramos ir no Cine Belas Artes, que aqui em Ribeirão tem o João, que é um querido, ele tem uma visão de filmes maravilhosas, são muitos filmes atuais que ele passa pra gente, e fica na Rua Conselheiro Dantas, número 500, aqui em Ribeirão, e são filmes muito interessantes. E essa semana nós assistimos um filme do Emmanuel Carrère, que é exatamente uma história muito legal entre dois mundos, que é interessantíssima, de uma advogada que perde o emprego, separa e vai trabalhar de faxineira.
e ela acaba descobrindo nesse trabalho várias personalidades e vários pontos diferentes de vida de várias pessoas que vivem em conflitos. E aí foi muito interessante. Né, amiga? Conta um pouco desse filme. É bem legal porque é dirigido, né, pelo Emmanuel Carrère, mas não é uma história dele, né? Ele pegou um livro de outra autora e adaptou, né? E aqui nesse livro do romance russo também ele faz um filme, né? Aí é um filme dele mesmo, autoral dele, né? Foi acho que quando ele começou a embrenhar aí pelo campo do cinema, né? E é muito interessante porque a interpretação, todo o trâmite da história da obra é muito interessante. É com a Juliette Binoche. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse cinema, esse Cine Belas Artes, vale a pena, porque tem vários filmes muito interessantes. É só falar com o João, a gente está colocando aí o número do telefone dele. Vocês acessam pelo WhatsApp e pede para ele colocar vocês no grupo do Cine Belas Artes, que toda semana tem filmes novos, tem uma sessão às 2, às 14, às 16 e às 19 horas. Eu estou sem muitos horários aqui, mas enfim, toda semana ele tem rotatividade de filmes e são muito interessantes essas novidades da nossa cidade, né? E continuando mais um pouco aqui com a nossa paixão sua pelos livros, como você acha que os últimos livros ou filme influenciaram na sua vida ou na sua perspectiva? Eu acho que a leitura sempre é uma maneira de abrir, né, a cabeça da gente, ver a visão, né, de algumas coisas que a gente às vezes pensa de uma maneira, né, e aí você lendo, você vendo como outras pessoas pensam, passam por outras situações, é abrir, né. Então, eu destaquei alguns livros aqui que eu achei importantes, né, nos últimos tempos, né, e eu acho que muita gente ouviu falar, né, do Avesso da Pele, que é um livro que ganhou o Jabuti, né. Muito interessante, né. Até, assim, bastante falado, que é um livro, assim, que faz a gente entrar, né, na vida de uma pessoa, né, de outra cor, né. E ver como que é difícil, né, no Brasil atualmente, que a gente acha muitas vezes que não existe racismo, muita gente fala que não tem racismo. Isso é coisa do passado, né, mas realmente tem, né? Ainda existe. Oculto, né, muitas vezes, né, e a gente sente na pele realmente de uma pessoa que entra dentro de uma loja, né, e é discriminada porque tem uma pele escura, né, que todo mundo acha que ela pode estar ali não para comprar, mas para roubar, né. Então, esse autor aqui, nessas páginas, ele faz a gente sentir, né, na pele daquela pessoa ali, como que é triste isso, né? Interessantíssimo. Pessoa, né, o tempo todo, ela tá frequentando locais e ela ser vista diferente por causa da cor da pele, né? Então, achei muito legal, me deu uma perspectiva, né, que eu acho que a gente sempre está... É uma visão. Pessoa, né? Então, achei muito interessante. Esse outro aqui também, né? O Via Ápia, né, é um livro do Giovanni Martins, um autor brasileiro que nasceu na Rocinha, né, e mora até hoje lá, né, é um rapaz que batalhou bastante, fez oficinas literárias, né, e ele é um autor premiado agora, né, ele tem aí 2 livros, o primeiro livro é um livro de contos e esse aqui que é um romance, né. É muito interessante, porque nesse livro o Giovanni realmente faz uma outra visão dele, porque ele vinha só de contos e agora ele vem na história. Esse livro, assim, ele tem a linguagem das favelas, né, então é um livro que às vezes a gente fala, puxa, mas isso aqui é português, né. Às vezes eu tive dificuldade para descobrir o que eles estavam falando, porque é uma linguagem bem diferente, né? E a gente acaba um mundo diferente, né? Transformando, né? Então eu achei que foi muito legal, né? Para dar uma visão para a gente, né? De como que é a vida dentro da favela, né? Como que as pessoas têm seus sonhos também, que muitas vezes não conseguem superar, né? Então, eu achei um livro bem interessante, né? Mas às vezes difícil de ler por causa realmente que parece que a gente está falando. A linguagem, né? Realmente. Mas é muito legal para conhecer, né? Interessante. Muito bem, né?
O outro livro também que eu li há pouco tempo, também muito bom, né? Eu não estou com o livro aqui, mas eu tenho a capinha aqui O Parque das Irmãs Magníficas, né? Que é uma autora, a Camila Souza Viladas é uma autora argentina, né? Olha, muito legal, porque a ilustração da capa também é muito artística, né? Vem da Argentina, vem dos artistas argentinos com bastante cor. É uma autora transexual, né? Então ela conta a vida dela, né? Como travesti, né? Na Argentina, atualmente ela é uma autora bem conceituada. A trajetória mesmo da vida sofrida e os problemas que ela realmente passou. Tem muitas partes autobiográficas, né? Também faz a gente se colocar no lugar, né? De como uma pessoa que nasce num corpo que não corresponde. Que não lhe pertence, né? Que ela sente que não pertence, e as dificuldades dela para ser aceita, né? E para se transformar diante da sociedade também, né? Porque essa transformação não é só interna, é uma transformação externa. Então, esse lado de transformação mexe com todo o eu inteiro da pessoa e com o externo também. Muito interessante, Cris. Então são livros que eu acho que assim fazem a gente mudar, né? Parar para pensar, né? E abrir um pouco também, né? Para outras, a cabeça da gente, né? Para outras visões, porque de repente a gente fica numa visão muito de olhar para frente só e não olha dos lados, né? Então a gente tem que ter um olhar periférico também para esses detalhes importantíssimos. E você teve algum livro ou algum filme que você parou para pensar e te fez mudar alguma opinião, algum ponto de vista ou perspectiva? Esses livros, né? Todos. Que foram livros, assim, nos últimos anos bem marcantes para mim, né? Que fazem, às vezes, a gente pensar mais em situações que a gente não... Para reorganizar a própria sociedade que a gente vive, né? É interessante. E o que você recomenda para quem está começando a ler? Eu não sou uma... Isso aí é bem difícil, né? A gente fazer recomendações. Eu acho que o principal é a pessoa descobrir o tipo de livro que gosta, né? Então não dá para dar uma receita, né? E eu acho que você tem que buscar na livraria histórias que te instiguem, né, a ler. E depois começar nesse, né, caminho. Então, tem pessoas que gostam mais de livros de mistério, tem pessoas que gostam de histórias verídicas, de biografias, né? Então, às vezes você começa por um tipo de livro e depois você vai abrindo, né? Vai mudando, né? É importante sempre começar por alguma coisa que gosta, né? Porque se você pega já um livro que não te interessa muito, você... Já vai abandonar nas primeiras páginas, então, verdade. É sempre isso, né? Eu, quando era criança, adolescente, né, tive, felizmente, professoras de literatura que sempre incentivavam, passavam livros interessantes para aquela faixa etária, né? Porque também não dá muitas vezes para você pegar um adolescente aí de 10, 12 anos e querer que ele leia Machado de Assis, e acho muito legal. Ele não uma vai... leitura excelente, maravilhosa, mas para um adolescente muitas vezes não vai conquistá-lo, né? A primeira leitura, né? E às vezes ele vai abandonar a leitura porque vai achar que todos os livros são daquela maneira, então não são adequados, assim, né? Então eu acho que você tem que tentar achar o que você gosta e depois você vai tentando expandir. Vai abrindo. Isso, né? Realmente, a gente, quando viaja em amigas, era muito interessante, porque a gente sempre estava fazendo outras coisas, e quando a gente viaja com a Cris, ela está sempre com um livro a bordo, e aí quando estava na praia, no final da tarde, ela com um livro, a gente todas com os livrinhos também, tentando ler e achar alguma coisa que faz bem. E é muito interessante porque a Cris, ela não lê só 1, 2 livros por mês, não. Tem mês que você chega a ler até 3, 4, né, Cris? Conta pra gente. Dependendo aí mês, né, o tamanho do livro, eu consigo ler mais, né? Olha que legal. E hoje você faz parte de quantos clubes dos livros, Cris? Fixos assim, eu tenho 3 clubes, né? Mas às vezes eu consigo participar de mais. Ai, olha que delícia, muito gostoso, porque sempre ela tem novidade, sempre ela tem livros para estar indicando,
sempre tem muita coisa legal para a gente estar atualizando e abrindo mesmo a mente para outros pontos de vista que a gente não tinha parado para pensar. E qual o papel dos livros você acha na sua nova identidade, né, na sua perspectiva agora, na atualidade? É que os livros, eles fazem a gente ser uma pessoa mais antenada, né, com a realidade atual, né? Então, a gente está vendo, assim, muita divulgação, né, de livros, às vezes, de autores que a gente era muito difícil de conhecer, né? Atualmente, com a globalização, a gente tem livros, né, da vencedora aí do Prêmio Nobel do ano passado, né? Isso, vamos falar, porque é muito interessante, da né? Coreia, né? Que, assim, até ela apareceu, né, com esse livro aqui, Vegetariana, foi, acho que o primeiro que foi lançado no Brasil. E aí todo mundo achou um livro bem diferente, né? Da Han Kang. Perturbador, né? Isso. E aí foram lançados depois alguns livros e depois, acho que fazia uns 3 anos que ela tinha sido lançada no Brasil, ela ganhou o Prêmio Nobel, né? Então, a gente vê, é muito interessante para você conhecer culturas diferentes, né? Estava até contando para a Rita desse livro que eu trouxe aqui, que está bem, né, velhinho, coitada. Mas é um livro, assim, do coração, né? Eu li em 86. É velho por fora, mas interessante livro, assim, por dentro. Né, que muita gente está até conhecendo, porque ele foi relançado novamente agora, né? E foi feito um seriado que ganhou o Emmy, né? Olha que interessante! É um livro assim que na época eu não conhecia nada de cultura japonesa, né? Nem existia restaurante japonês quase, né? E ele conta assim muito da cultura japonesa, né? Então, interessantíssimo. Na época eu fiquei fascinada, né? E é uma cultura muito rica, né? Ela é muito cheia de detalhes e a gente realmente hoje está explorando muito no dia a dia esse lado da cultura japonesa. E aí depois eu quero ler, essa ideia eu quero emprestado, porque olha, é muito interessante. E voltando agora para a parte de shows, né? De rock, que a Cris assim adora rock. A gente tem que falar sobre o livro do Ney Matogrosso que ela leu, da biografia dele. Conta um pouquinho pra gente, amiga. Então, biografias também são uma maneira bem... as biografias são uma maneira bem interessante de começar a ler, né? Tem gente que gosta, né, de ler sobre personalidades, né, do meio artístico, né? Então, eu acho que também é legal. Eu gosto bastante de ler, né? Esse livro do Ney Matogrosso foi... o livro no qual foi baseado o filme, né, Homem com H. O Ney Matogrosso, assim, eu sou fã número 1 dele, é um artista completo, né, e ele é muito bonito, o livro cheio de fotos, né. Muito interessante. A vida dele toda, né, sem amarra nenhuma, né, ele participou, né, e o autor fala que ele não tirou nada do livro, né. E demorou 5 anos para ser escrito, né, essa biografia, foi muito interessante. E ele conta a história do Ney, que é uma pessoa que sempre... assim, a mensagem dele sempre foi de ser livre, né? E, então, exatamente. Completamente livre, né? Em todos os sentidos, eu acho que tanto internamente como externamente. Você vê até pelo visual dele, ele sempre tentou mostrar isso, explorar esse lado de liberdade, né? Sempre foi contra, né, o status quo, né? Isso. Ele sempre pregou essa liberdade e sempre viveu essa liberdade, né? Muito interessante. E eu também e o Bono também, né? Que não poderia deixar de falar do Bono. Eu li também a biografia do Bono, né? Muito interessante, né? Conta também toda a história musical da banda, né? Interessantíssimo, porque a banda também tem uma história de muitos, muitos anos e é interessante, né? O político deles e agora o engajamento dele com as causas filantrópicas, né? Da fome. Porque eles fazem muitos projetos interessantes nessa área, né? Ele está todo ligado à música, né? Ele tem agora foi lançado um filme também baseado no... não sabia, olha só, mais uma dica da Cris, olha. Acho que está na Apple TV, foi lançado esses dias, né? Baseado aqui no livro. Então, a biografia é uma maneira legal também de entrar no mundo dos livros, né?
Que interessante, muito legal, olha, é muito interessante todas essas dicas. E quem quiser falar aí com a Cris, pedir dicas de livros, pode entrar em contato pelo e-mail dela ou pelo Instagram, que é Cristina Faleiros, e com certeza ela sempre vai ter uma dica atual para estar dando para vocês sobre os livros e os filmes. E os shows também, né? Que sempre você está aí ligada em shows. Então é muito legal. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada, Cris. Foi muito legal esse nosso episódio. E esperamos você uma nova oportunidade para contar mais detalhes, porque a gente tem muita coisa que conversar. Ficaríamos aqui até amanhã, né, amiga? Conversando sobre livros, filmes e bandas. E eu agradeço muito e encerramos com um prazer enorme mais um episódio de Encantos e Encontros.